Boas, pessoal. André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui também no Instagram. Aqui, aguardando a galera chegar. Aqui no Instagram é mais rápido, cara. Já tá um monte de gente aqui bombando já. Boa noite, pessoal. André. Boa noite, pessoal. Olha aí, ó. Galera chegando aí. Bacana. Legal. Tudo bem com vocês? Quem está chegando agora, se você está vendo esse vídeo depois, nós vamos falar hoje como é que você investe em Portugal, no caso aqui imóveis, utilizando o banco, né? A gente briga, utilizando o dinheiro dos outros. Né? Ô, maravilha. Fazer investimento e com juros muito baixos, né? Esse vai ser Exato. Esse vai ser um assunto importante que eu quero comentar hoje. Taxa de juros. Taxa de juros. Hoje, o assunto é taxa de juros para você que pensa, taxa não só, né? Mas taxa de juros para você que pensa em investir aqui em Portugal, comprar seu imóvel, ficar tranquilo, porque ter o imóvel próprio, fale bem ou fale mal, a verdade é que é teu e ninguém te tira e sabe que é complicado. Olha só, pessoal aqui do Instagram, a live vai ser no YouTube, corre lá no YouTube, canal Brasileiro na Europa, tá? O Rafael já está aqui à espera, daqui a pouquinho eu vou voltar a apresentá-lo. E hoje, então, investimento imobiliário com empréstimo bancário, tá? O Rafael tem aqui uma surpresa muito show para vocês, já me contou, já sei que é muito legal, e ele vai dar aqui um panorama, uma perspectiva interessante para quem quer comprar mesmo, tá bom? Então, olha só, para eu não ficar aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, vamos concentrar a live num lugar só, tá? Vamos todo mundo lá pro YouTube, canal Brasileiro na Europa. Se você não tem o link aqui, não tem o link para dar aqui agora, é só no YouTube, na barra de procura, Brasileiro na Europa, e tá feito, tá bom? Até lá, até já. Vamos começar aqui, hein? Vamos lá. Valeu. Bom, muito bem, pessoal. Muito boa noite. Pessoal chegando aqui já. Boa noite. Letícia. Conta aqui, ó. Olha só, galera chegando. Tudo bem? Opa, Rodrigo Ribeiro. Aí, galera chegando. Muito boa noite. Então, sexta-feira de trabalho mais uma vez, né, Rafael? Eu sempre te pego na sexta-feira, assim né? que é bom. Sexta-feira é dia bom. Mas a gente já está tranquilo, resolvemos já todos os problemas da semana. Agora é só um bate-papo mais descontraído, mas de um assunto muito sério, né? Um assunto sério e bom para você que está pensando em vir para Portugal, tá? Então, eu vou repetir aqui que está chegando agora, tem muita gente chegando, 23 pessoas, daqui a pouquinho 40, 50, vai subindo. Hoje, vamos falar com o Rafael, você já conhece o Rafael do canal, já esteve aqui várias vezes, e vamos falar com o Rafael Fonseca sobre empréstimo bancário para você comprar seu imóvel aqui pelo banco com taxas impressionantes, tá bom? Inclusive, nós marcamos essa live, né? Ela até para ser na próxima semana, porque o Rafael tem aqui uma notícia muito boa para dar para vocês sobre esse assunto, tá? Beleza? Então, vamos só aguardar mais um minutinho, o pessoal chegando aí. Olha só. Paulo Antônio está sempre na live, Marisa também sempre na live. Opa, Maxwell Lima. Beleza, Grande garoto? Grande Maxwell. Nosso colega também. Quem quiser imóveis em Aveiro, Maxwell Lima está na área. Olha fechando o negócio aqui em Aveiro. E é verdade, Aliás, ele tem aí proposta. Né? Tá rolando, tá rolando. Vamos lá, vamos começar então. Acho que vale a pena, se você chegou agora no canal, ou se você está vendo esse vídeo depois da live, lembrando que o vídeo vai para o canal depois, né? Vou apresentar aqui o Rafael Fonseca. Acho que vale a pena, cara, sempre você explicar um pouquinho sobre você, por que você trabalha com isso, que você é economista, etc. Fala aí um minutinho só, um pouquinho do seu background aí, beleza? Beleza, André. Eu sou economista, né? Tenho MBA em Finanças também, sempre trabalhei nessa área. Já tenho 25 anos que eu trabalho nessa área, trabalhei em muitas multinacionais.
Morei 12 anos em São Paulo, como o André sabe também. Fiz trabalho em outros países também e estou há 4 anos aqui em Portugal trabalhando na área de crédito, tá? Não só crédito para as pessoas, mas crédito para as empresas também, todo tipo de crédito, mas agora muito focado na área de imobiliário, tá? Então, focando no nosso carro-chefe, né, como eu falo, é o financiamento imobiliário. Legal, bacana. Cara, você morou onde em São Paulo? Só curiosidade. Olha, eu morei 6 anos em Pinheiros, tá? Eu trabalhava ali na Alameda Santos e morava ali na Oscar Freire. E depois eu fui para... eu morava na parte pobre da Oscar Freire. Tá E podendo, pô. depois eu morei na Vila Madalena também. Ali na Morato Coelho, por ali. Entendi. E eu trabalhei nos 3 centros ali de São Paulo. Eu trabalhei na Alameda Santos, depois eu trabalhei na Faria Lima e depois eu trabalhei lá na Berrini. Aquele trânsito danado. Não tenho saudade disso, não tenho saudade. Eu sabe que eu tive um aluno durante 6 anos, eu era personal, você sabe, durante 6 anos naquele aquele hotel, agora esqueci onde tinha o Bake Boston, lembra? O Hyatt. Bem a Berrini mesmo. Uhum. Só que eu não pegava trânsito porque a aula era às 6 da manhã, cara, segunda, quarta e sexta. Então não pegava trânsito. 6 da manhã, né? Mas, nossa, tinha rodízio, né, André? Nem sei mais o que é isso. É verdade, é rodízio, cara. Não, tenta explicar para um português o que é um rodízio, cara. Ele vai achar que é rodízio de pizza, cara. Ele não vai entender, cara. É verdade. Eu já fiz esse exercício. Ele fala, mas o carro não pode andar. Rodízio, né? Se você paga imposto e se você tem o carro é teu, por que você não pode andar com ele? Sabe que eu já fiz esse exercício e não deu certo, cara. É muito engraçado. Olha lá, saiu do inferno de São Paulo para o paraíso de Portugal. Olha lá, o Rodrigão aí. Bom, realmente, acho que foi uma melhor decisão que eu tomei, assim. É mesmo, cara? Gosta mesmo. Eu, com certeza. Cada dia eu gosto mais. Cara, e você tá em Aveiro, né? Aveiro é mais calma ainda. Moro em Aveiro, a Veneza portuguesa. Nunca morei numa cidade pequena, assim, né? Então foi muito interessante. E aqui eu tô perto dos grandes centros, né? Tô 50 minutos do Porto, 40 minutos de Coimbra. Se eu quero ir para Lisboa, eu pego um Alfa Pendular em 2 horas e pouquinho, tô lá. Ou de carro também, umas 3 horas, talvez. Nem isso. É tranquilo, bem tranquilo. Pra Espanha é 2 horas, talvez, 1h30, né? 1h30 tá cruzando a fronteira aqui. Já chega ali para Salamanca, Valladolid, aquelas cidades ali da Espanha, maravilhosas, né? E para o norte da Espanha, que é muito legal, né? Santiago de Compostela, Santander, La Corunha, espetáculo. Show, muito show. Bacana. Bom, como aqui tem muitos portugueses no canal, só para vocês saberem, o cara morou na Oscar Freire, meu. Oscar Freire é o Restelo, de São Paulo. Para quem não sabe, sabe o que é o Restelo, Rafael? Nem o norte, não vou arriscar. Onde só tem rico. Tá. Ok, o Restelo, tá bom. Eu morava no Restelo de São Paulo. Muito bem, vamos começar. Esse bate-papo foi só para vocês chegando. E, cara, quer começar com a novidade ou vamos aqui introduzir o assunto devagar? Eu acho que uma coisa que eu queria falar importante é a campanha que todos os bancos estão fazendo para taxa fixa. Então, era uma coisa que eu estava pensando em falar mais para o meio do ano, mais para o fim do ano, quando ela tivesse mais baixa, mas ela realmente já baixou. Ela chegou a pontos assim que nós estamos conseguindo aí taxas fixas de 1,45%, 1,5% ao ano, fixas, ou seja, você pega pelo período do seu empréstimo uma taxa fixa sem variação à taxa de juros. Então, assim, 1,5%, se você pensar, é a inflação da Europa, mais ou menos, vamos dizer assim. Então, você está pagando ali uma correção de inflação, simplesmente, ao pegar uma taxa fixa de 1,5%. Então, realmente está impressionante e, assim, não tem como deixar para depois, tem que já falar que 2021 vai ser o ano da taxa fixa. E a gente sabe por quê, né? Tem a ver com o Banco Europeu e etc., e a injeção de dinheiro. Bom, só para o pessoal entender o que isso representa, tá? Que é importante.
Porque como o brasileiro está habituado a pagar, eu não sei quanto é que está agora, mas a última vez que eu ouvi falar sobre empréstimo no Brasil, acho que a Caixa era mais barata e estava 8 ou 9 ou 10 por ano, não é isso? É por aí mesmo. 10 por ano. Então, nós estamos falando que você vai comprar um imóvel e vai pagar 1,5% ao ano. Atenção, que você falou 1,5%, ele pode achar que é ao mês. É 1,5% ao ano. Ao ano. Só que é fixo. O banco vai te dar uma parcela. Ó, meu amigo, é 412 euros. E você sabe que vai ser do começo ao fim do plano, ao fim da compra do seu imóvel. É isso, Rafael? Explica um pouquinho. É isso aí, André. O banco faz um contrato de swap, tá? É uma operação bastante simples e te dá aí o prazo, né? 15 ou 20 anos, às vezes até mais. Pode chegar até 30 anos, dependendo. Claro, para 30 anos pode ter um pequeno agravamento de spread, né? De taxa, mas assim, está valendo muito a pena, acho muito interessante. E outra coisa, a taxa fixa é a segurança, você está tranquilo, dormir tranquilo durante todo o período do seu empréstimo, saber quanto você tem que pagar no seu empréstimo, né? A taxa variável ela flutua com os juros. Aí você pode me dizer, mas não tem perspectiva de aumento de juros nos próximos anos? É verdade. Mas assim, o momento melhor para você negociar essa taxa fixa é agora, quando a taxa variável, né? Quando os juros básico da economia, que aqui é a Euribor, ou como é que eles falam? Euribor, né? Ou Euribor. Né? Tá negativa chegando em menos 0,6. Ou seja, realmente, se eles estão oferecendo uma taxa fixa muito baixa, é porque não há perspectiva do juro subir no curto prazo. Entretanto, lembre-se que o empréstimo não é de curto prazo, o empréstimo é de médio e longo prazo. Então, assim, você pode se beneficiar muito no futuro com isso, tá? Claro, claro. É assim, eu estive lendo sobre isso, eles não estão prevendo um aumento, uma diferença muito grande na taxa da Euribor com menos de 6 a 10 anos. A verdade é essa, ou seja, em princípio não vai haver grande diferença de 6 a 10 anos. Mas é sempre bom você saber o valor, como você bem falou, normalmente as pessoas fazem empréstimo de 20, 30, 35 anos. E aí, nessa diferença dos 25 anos, pode ou não, ninguém sabe, né? Mas se houver qualquer alteração do valor da Euribor, você vai pagar, isso vai refletir na sua parcela, não é isso? Exatamente, André. E, inclusive, a aprovação é um pouco mais fácil, porque a taxa fixa já é aquela taxa, então o banco calcula com base nos seus rendimentos quanto você, né, qual é a sua taxa de esforço. Quando na taxa variável, ele sempre faz um agravamento de 1, 2 ou até 3%, dependendo do prazo, para ver a sua possibilidade de sustentar essa taxa variável. Então, a taxa variável é até mais difícil de aprovar do que a fixa, tá? Entendi. Agora, vamos lá. Explica um pouquinho, temos que repetir esses assuntos, porque tem gente nova no canal. Como é que um brasileiro, primeiro, se é possível um brasileiro com rendimentos no Brasil, até que nunca veio em Portugal, mas quer vir morar em Portugal, se é possível ele comprar pelo banco aqui em Portugal? É totalmente possível, André. Não são todos os bancos que analisam o imposto de renda brasileiro, mas muitos bancos fazem, né? Então, é possível, tá? O brasileiro, eu já disse numa outra live aqui, é muito bem visto aqui, tá? Ele já tem por ser uma língua parecida, né? Por ser a mesma língua, é muito mais fácil para a análise de documentos, eles já estão muito mais acostumados do que documentos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão mais acostumados, mas documentos de outros países, tá? O brasileiro tem muita facilidade, sim, tá? Boa. E vamos lá. E esse processo é muito moroso? Como é que começa? Olha, o processo é um pouco mais moroso, por exemplo, do que nos Estados Unidos, que leva em 30 dias você está com tudo pronto. Aqui leva uns 45 dias, tá? Com contingências de Covid, você pode colocar uns 50, talvez 60 dias, tá? Mas aí, no máximo, em 2 meses, você tem tudo resolvido. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque as coisas, né, demoram um pouquinho a sair, não é tão rápido, mas uma vez que se consegue, só felicidade, tá? E agora, cara, deixa eu só frisar aqui para vocês o que é que o
Você me corrige se eu estiver errado, cara, mas eu penso que é mais ou menos isso. O que o Rafael faz e qual é a importância disso, tá? Imagina, vou pegar uma situação, você vem para Portugal, abre uma conta aqui, e muitas pessoas acham que por abrir uma conta em Portugal, o processo fica muito mais fácil, eu vou conseguir tudo muito mais fácil. Não é bem assim, até porque se você abriu a conta só, não tem rendimento, não vale de muita coisa, depende de quanto você coloca por mês na conta também, enfim, há vários detalhes que tem que ser revistos. Mas imagina, você abriu uma conta no banco X e você vai entregar os documentos para o empréstimo bancário para um banco. Depois você fala, mas esse banco me deu uma taxa que eu não gostei muito. Você vai ter que entregar para o outro. E vai ter que entregar para o outro. E vai ter que falar com o outro. O que o Rafael faz? O Rafael entrega para vários bancos uma única documentação que você envia. E ele vai te ajudar a avaliar qual é a melhor opção que foi, né? Teve a resposta dos bancos, 3 ou 4 bancos deram resposta positiva, e enviaram a opção com as taxas de juros, etc. E o Rafael vai te ajudar a você entender o que é cada coisa, vai explicar ponto por ponto, e vai também te ajudar a escolher a melhor opção. Né? É isso, Rafael? Mais ou menos isso? Com certeza, André. Assim, não tem por que não usar esse serviço, né? Porque você não incorre em custo nenhum, vai ter muito mais praticidade. Eu não admito receber propostas que não estão condizentes com o mercado. O cliente, às vezes, pode ter um pouco de dificuldade com isso. Tem os produtos de cross-selling que o banco, né? Por exemplo, como a taxa de juros está muito baixa, né? O banco tenta ganhar em outros pontos, como no seguro, né? Nos produtos de cross-selling em geral, cartão de crédito, né, e outras coisas. E assim, você tratar com uma pessoa que já entende do negócio, eu acho que vale muito a pena. Então, assim, não tem por que não usar esse serviço da intermediação de crédito. Vinculada, Claro. né? Porque é aquela coisa, como eu sou vinculado a todos os bancos, então os bancos depois pagam uma comissão por esse trabalho, tá? Então, na verdade, eu sou um representante de todos os bancos. Representante e licenciado, vamos dizer assim, né? Com todas as. Licenciado pelo Banco de Portugal e certificado pela Escola Superior, tá? E assim, Boa. outra coisa interessante, eu não vou te empurrar para nenhum banco específico, porque eu não sou de um banco específico, eu não vou querer te vender o meu banco, né? Eu vou analisar e o banco que você escolher, para mim, é o melhor, para mim não faz diferença nenhuma. Claro, claro. E é engraçado que é isso que eu falo para meus clientes também, né? Quando a pessoa fala assim, André, vou comprar em Setúbal, vou comprar em Caldas, vou comprar em Aveiro, vou comprar não sei o quê. Eu dou as minhas sugestões, de acordo com a família, se tem filho, se não tem filho. Né? Porque às vezes você colocar um adolescente numa cidade muito pacata pode não ser bom. Eu dou as minhas sugestões. E às vezes as Perfeito. pessoas, às vezes elas não aceitam tanto, e eu digo, ó, para mim é diferente. Eu quero te ajudar a comprar um imóvel. Se você decidir comprar em Setúbal, ou comprar em Lisboa, ou em Caldas, para mim, sinceramente, é indiferente, né? Não é por aí. Mas claro que a decisão sempre final é do cliente, e isso é importante. Beleza. E agora, cara, mais ou menos, quais são os documentos que você sugere que as pessoas tenham mais ou menos em mãos quando forem falar com você, né? Então, quem quiser falar com o Rafael, está aqui embaixo o nosso contato, tá? Tem um link só, você clica lá, depois tem um WhatsApp, manda e eu coloco você em contato com o Rafael, beleza? Mais ou menos, cara, dá assim um panorama quais são os documentos básicos. Sim. No documento básico, André, é o imposto de renda. Então, você pega o último imposto de renda, se for um casal, o imposto de renda dos dois. Você precisa dos passaportes, tá? Se você for português, do cartão cidadão, se você for luso brasileiro, né? O cartão cidadão. O NIF, né? Que é o número de identificação fiscal. Caso você não tenha, você pode tirar aqui com a nossa advogada, tá? E dá para fazer isso remotamente, mas é importante porque o banco só consegue cadastrar um processo no sistema se tiver o NIF, tá? Ele pode até fazer uma simulação inicial, mas depois para o processo em frente, você precisa ter o número de identificação. Depois, além do imposto de renda, ele vai querer, porque o imposto de renda é do ano passado, né? Então ele vai querer saber o que está acontecendo nesse ano. Então ele vai pegar os recibos de vencimento, que são os contra-cheques ou os olerites, e vai ver os extratos bancários também, ou seja, ele vai bater ali, vai vendo lá no seu recibo o seu valor bruto, o seu valor líquido, né, no seu contra-cheque, e vai fazer uma checagem simples com o seu extrato, tá? Então ele vai ver que você está recebendo salário nos últimos 3 ou 6 meses, dependendo do seu vínculo empregatício,
E isso é uma outra coisa que precisa também. É interessante você pedir para a sua empresa, você pode pedir no Recursos Humanos ou para a gerência da sua empresa, uma carta dizendo que a pessoa, a pessoa em questão trabalha na empresa desde o período tal, com vencimentos tais, né? Não precisa nem dizer dos vencimentos, mas eles querem saber se a relação é efetiva, ou seja, se você pertence aos quadros da empresa, se você é terceirizado, tá? Se você tem um trabalho temporário, tá? É esse ponto que eles querem saber. Então, análise do imposto de renda para ver a sua vida pregressa e quer também saber o que está acontecendo atualmente, quanto é que você ganha atualmente. E os valores sempre são analisados pelo valor líquido, tá? Alguns bancos fazem a média dos valores líquidos, outros bancos fazem o valor mínimo, tá? Então, assim, claro que quanto mais constância e regularidade, para os bancos é sempre melhor, né? Claro, sem dúvida. Cara, eu vou começar aqui a responder algumas perguntas, senão vai juntar muito. Pessoal, vamos responder agora as perguntas. Que bom que tem muita pergunta. Legal, legal. Mas depois, se tiver alguma coisa para a gente falar aqui, a gente fala, depois volta para as perguntas, senão vai embolar tudo aqui. Vamos ver aqui para cima se tem perguntas. Espera aí. Vamos lá, só um minutinho. Primeira residência é possível? Não entendi bem. Acho que se você tiver residência, se é possível fazer empréstimo. Depende se tiver rendimentos, né? Você pode estar residente em Portugal, não tem rendimento, penso que é isso, né, Rafael? Ela pode estar falando, a pessoa pode estar falando de residência temporária em Portugal ou residência permanente em Portugal. Alguns poucos bancos só fazem para residência permanente. Alguns outros fazem para residência temporária, né? Que é geralmente 90% das residências aqui em Portugal. Que mais? Acho que é residência. Acho que é isso. O que mais que tinha na pergunta, André? Vamos lá. Não, Ana Luísa Costa, há limite de idade para empréstimos? Sim, há limite de idade. Os bancos financiam, em geral, até os 75 anos, tá? Ocasionalmente, alguns bancos podem ir até 80 anos, ou se você tem mais de 50 anos, ele pode também fazer esse plano sênior, né? E colocar você também para chegar até os 80 anos, ou seja, conseguir aí 30, 25 anos para quem tem aí 50, tá? A taxa fixa é bom, né? Boa noite. A taxa fixa. Diz, desculpa. Não, a taxa fixa, por exemplo, você tem que você pode fazer uma estratégia. Eu posso ajudar as pessoas nesse ponto, né? Você pode, por exemplo, pegar um empréstimo de 20 anos e fazer 15 anos em taxa fixa e 5 anos em taxa variável, porque você pensa assim, daqui a 15 anos eu vou ter o suficiente para quitar o meu empréstimo. E realmente, para você quitar o seu empréstimo, amortizar ou parcialmente ou totalmente, ou reembolsar, como fala aqui, é melhor você estar em taxa variável, tá? Então, isso é um ponto a pensar. Se você quer reembolsar e amortizar esse empréstimo rapidamente, talvez a taxa fixa não seja interessante para você. Mas mesmo assim, pode ser interessante. Por quê? No caso da taxa variável, a penalidade para reembolso é de 0,5%, e na taxa fixa é de 2%. Ou seja, se eu vou amortizar ou reembolsar parcialmente 10 mil euros, por exemplo, eu vou pagar 50 euros de penalidade na taxa variável e 200 na taxa fixa, tá? Não é um valor tão expressivo, mas é importante ser dito, tá? Muito pouco. Para cada 10 mil euros reembolsados é esse valor, amortizados. Tá, a Raquel Outra pergunta, Vamos Rafael, perguntas, ter nacionalidade italiana, existe alguma facilidade no financiamento? Sempre existe, mas o mais importante de ser italiana se você tem o rendimento em euro, tá? Agora, se você é italiano e mora no Brasil e declara o imposto de renda em reais, aí você continua entrando na análise da carteira em reais, tá? Boa. Mas ajuda, né, André? Você ser cidadão europeu é sempre um conforto para o banco, né? Um conforto maior. Mas, no fundo, Por exemplo, nos Estados Unidos, para você tomar um empréstimo, eles olham muito o seu patrimônio. Se você tem lá, quanto você tem imóveis em outros bens. Enquanto em Portugal, na França, por exemplo, eles olham muito mais a geração de caixa da pessoa. Ou seja, quanto é que eu ganho por mês? Ou quanto é que o casal junto ganha por mês, tá? É uma análise muito mais de geração de renda mensal ou anual do que uma análise do seu patrimônio, tá? Então você pode não ter patrimônio nenhum para dar como garantia, mas se você ganha bem, aqui você é muito bem-vindo, tá?
Boa. Daniela, essa pergunta é boa. Ó. Com residência temporária, trabalhador por conta de outro em Portugal, os bancos estão exigindo quanto de entrada? É residência temporária, é E isso? ela trabalha com a empresa. Em princípio, deve ter contrato, porque ela falou trabalhador por conta de outrem, que é que a gente fala que É, outrem, né? Outro. isso vai depender do banco, né? A residência temporária em alguns bancos eles não fazem, tá? Mas é questão de cotar no banco e você pode conseguir. É, como você já ganha em euros, você pode conseguir uma entrada menor, sim. Tá, legal. É... Já ganha em euros e está em Portugal, tá? É importante. Porque o francês, que ganha em euros também, ele tem que dar 30% de entrada, que nem o brasileiro. Então não se sintam discriminados. Não vou achar que é xenofobia. Qualquer estrangeiro. O norte-americano tem que dar 30% de entrada, tá? Lembrando que isso é loan to value, tá? Dependendo da avaliação do imóvel. Ou seja, o banco ele empresta 70% da avaliação que ele faz do imóvel, ok? Claro, claro. Afinal, é um financiamento imobiliário de hipoteca, ou seja, ele está dando aquele imóvel como garantia para aquele empréstimo, tá? A taxa de esforço dos bancos só coloca gastos com créditos ou gastos básicos com alimentação? É interessante. A taxa de esforço ela diz respeito só ao seu crédito, tá? Agora, tem um indicador que é debt to income, ou seja, a dívida sobre a renda, que aí você coloca todos os seus serviços da dívida, ou seja, se você tem um empréstimo de carro, se você tem outra hipoteca, que aquilo ali tem que ser, no máximo, nunca passar dos 50% do seu rendimento líquido, tá bom? Mas acima de 45% já fica muito difícil de aprovar. Mas é possível, tá? Mas 50% já é proibitivo. Então, assim, a soma dos seus encargos tem que dar 50%. E claro, mas a princípio não se olha, tá? Não se olha quanto você gasta. O próprio extrato, né? O próprio extrato que eles vão ver vai refletir aquilo. Mas eles não fazem uma conta assim. A maioria dos bancos, tá? Não faz uma conta de quanto você paga de aluguel, quanto você gasta. Não faz essa conta. Eles analisam mais a questão das dívidas ativas em relação ao rendimento líquido, tá? Uhum. Boa. O Carlos aqui pergunta agora nós fizemos uma live só com como é que fala? Com simulações, né? Lembra? A última live foi só simulações. Uhum. Podemos fazer uma simulada também. Estou com um simulador aqui. Então, vamos lá. Olha, o Carlos Alberto, Carlos Alberto, ele quer um apartamento e eu vou vender para ele com entrada de 30 mil e financiamento, né? Qual seria o valor da minha parcela para 30 anos? Desculpa, qual o valor do imóvel? 150 mil 150 e entrada mil. de 30 mil. Entrada de aí 30 mil. Mas aí talvez não vai dar porque seria 30% é 45 mil, né? Não é isso? É verdade. Tá? É possível chegar a isso? É possível se o banco conseguir fazer uma avaliação muito superior a 150 mil, o que é muito arriscado, tá? Se você tem mais entrada e quer tentar uma entrada menor, mas você tem condições de dar os 30%, você pode arriscar, tá? Que você consiga uma avaliação mais alta. Mas se você tem esse dinheiro justo, não aconselho entrar, tá? Mas vamos fazer uma simulação para 30%? Depende da idade dele, tá? Também. Depois tem que pôr que idade, Carlos Alberto. Carlos Alberto, põe sua idade, garoto. 45 mil, olha. Ele falou que. Afinal, o cara tem mais aí, ó. Tá escondendo o olho. Tá vendo? Tá soltando. Aperta aqui e solta um pouquinho. Claro, ninguém quer usar toda a entrada, né? Claro. Ninguém quer usar toda a entrada, mas assim, é importante você ter isso em garantia. Você pode até conseguir uma entrada menor, mas é importante que você tenha esse lastro para não se frustrar e para não dar nenhum problema no futuro. Por exemplo, Adé, se fosse 45 anos. 45, ou seja, 30 anos de prazo, tá?
a prestação vai ficar 323. Deixa eu ver se eu estou com a taxa de juros correta, só um segundo. Na taxa variável, você vai conseguir uns 320 euros, mais ou menos, flutuando com a taxa de juros. Se for na fixa, você pode conseguir 362 euros fixo. Ou seja, veja a diferença aqui da taxa fixa para a taxa variável. 323 para 362, tá? 40 euros, né? 40 fica euritos. fixo. Fica fixo. Mas eu vou pagar 40 euros. Vai pagar 40 euros mais. Mas é um hedge, né? É um hedge de taxa de juros. Hedge é uma proteção. Hedge cambial, tem o hedge cambial e tem o hedge de taxa de juros. Então você faz essa proteção da taxa de juros. Quem é brasileiro já tem esse problema da variação cambial. Então elimina uma pelo menos. Você faz um hedge da sua taxa de juros e se você conseguir faz um hedge um hedge cambial colocando ou comprando, né, euros ou colocando num fundo cambial, alguma coisa assim, para te ajudar a ficar protegido das variações, tá? Porque o câmbio é uma variável imprevisível. Ela pode baixar, como ela pode subir ainda. Parece que está alto, mas ela pode subir mais, tá? Tá, e depois tem o seguro, mas depois isso aí é tudo avaliado na hora, né? Pois, claro, tem o seguro ainda. O seguro é outra vantagem de fazer via intermediação de crédito, porque nós somos intermediários de seguro também. Então, o nosso acordo com os bancos é tirar o seguro da mão do banco. Ou seja, geralmente quando o seguro é um dos produtos que o banco mais ganha, tá? Já como o spread, que é o lucro do banco, né? Quanto o banco é remunerado. Como o spread é muito baixo, eles tentam ganhar em outros produtos. Um deles é o seguro, onde eles ganham muito. Então, você fazendo através, né, da nossa equipe aqui, você consegue um desconto de até 60% nesse seguro. É muito interessante. Tá? Às vezes vale muito mais essa questão do seguro do que 0,3%, 0,5% de alteração na taxa de juros. É importante frisar isso. Tá? Olha quem está aqui, cara, o Jorge Ruiz. Somente um depoimento. O Rafael é fera. Uma semana após a entrega da documentação, ele deixou meu crédito pré-aprovado com 3 propostas em 3 bancos. Com proposta em 3 bancos. Pois é, garoto. Isso aí, Jorge. Obrigado, Jorge. E agora imóvel. Já estamos vendo o seu imóvel, já estamos atrás aí. Só espera. Pessoal, eu estou felizmente, com muitos clientes, e infelizmente está um pouco parado. Por quê? Porque você sabe que aqui está lockdown total, nós não podemos, na nossa área do ramo imobiliário não está podendo fazer visita. Também entendo, é normal que as pessoas estão no imóvel, às vezes a gente vende imóveis que os caras estão vendendo lá, é normal que também haja esse receio. Até não acho que seja mal que aconteceu isso, mas, enfim, é o caso do Jorge. Estamos só à espera que as coisas abram. Ele já tem 3 respostas positivas, né, o Rafael? Com certeza, sim. Agora a bola está em frente à rede, assim, é só chutar agora, é só fechar o apartamento e está feito. Isso, esse é um outro ponto que eu lembrei agora por causa do Jorge, porque eu incomodei bastante o Jorge pedindo documentação para ele, né? Pedi várias coisas, né? E assim, o Jorge fez muito bem, mas muita gente não faz, tá? Então, assim, é importante na documentação você passar essa documentação toda direitinho. Ou seja, quando você passar os 3 últimos extratos, você tenta nomear ali extrato, pessoa tal, mês de novembro, extrato pessoa tal, mês de dezembro, extrato pessoa tal, mês de janeiro, tá? Recibo de vencimento, você põe lá contra-cheque. Contra-cheque e olerite não é usado esse nome aqui, tá? O nome é recibo de vencimento, mas pode colocar lá contra-cheque ou olerite do mês de novembro, tá? Da pessoa tal. Isso facilita muito, porque se você for mandar, aquela coisa da primeira impressão é a que fica. Então, você manda uma coisa redonda para o banco, ele tem muito mais satisfação e boa vontade ali para aprovar as suas coisas, né? Porque você é um cliente estrangeiro, né? Já é uma coisa mais difícil. O imposto de renda aqui é totalmente diferente. Não sei quem já viu um imposto de renda em Portugal, né? Mas não se parece em nada com o do Brasil, né? Então, não. Imagina esse gerente de banco que vê os imposto de renda português, vê os brasileiros, vê o americano, que tem aquela coisa toda do credit score também. Então, assim, é muita coisa. Quanto mais redondinho tiver, melhor. O seu processo vai para cima da fila ali. Claro. Então, a documentação é muito importante. Claro. E fotos legíveis, tá? Fotos legíveis, de preferência digitalizadas, tá? Ou fotos bem legíveis, tá? Isso faz toda a diferença também. Importante dizer.
Boa. Só para vocês entenderem o que representa aquela simulação que o Rafael fez, vamos lá entender isso, que acho que é importante. É normal que vocês não saibam. Então, o Rafael simulou, deixa eu ver se eu lembro aqui a pessoa, que agora você falou que era 340, 360, e na fixa 360, para um apartamento de 150 mil, tá? Para vocês entenderem, o que é um apartamento de 150 mil? Vou pegar o exemplo mais óbvio aqui, Caldas da Rainha. 150 mil, eu consigo achar para você aqui um T3 excelente, o melhor bairro, não é novo, claro, é usado, sei lá, de 2000, 2004, 2005, no melhor bairro aqui de Caldas, é um imóvel seminovo, em ótimas condições, com garagem, elevador, já às vezes com piso aquecido, ar-condicionado, blá, 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 blá. Esse imóvel, nesse momento, se existisse para alugar, estaria à volta dos 700 euros, tá bom? 650, 700 euros. E vai subir, não tenha dúvida disso. E nesse caso, a pessoa aqui, eu esqueci o nome, quem foi, desculpa, ele está comprando por 150 mil e está pagando metade do preço para o banco, tá bom? Mesmo se for a fixa, é um pouquinho mais da metade, não é isso, Rafael? Isso. Na fixa ele vai pagar uma prestação, né, de 362 euros e na variável 323. Lembrando que 323 flutua, né? Pode até baixar um pouquinho nos próximos meses ou anos, mas ela pode subir de repente e, por exemplo, só para vocês verem, uma subida da taxa de juro de 3%, uma subida da taxa de juro de 3%, coloca essa prestação em 483, tá? É muito improvável que aconteça uma subida de 3% rápida e nos próximos anos, né? Mas você vê o que é que pode acontecer, tá? Então, até essa taxa mista é interessante, porque você pode contratar uma taxa fixa por 10 anos e, sei lá, os outros 10 anos com a taxa variável. Sendo que você faz esse seguro, né? Nos primeiros 10 anos, quando você já tiver a metade dessa dívida, aí você entra nessa oscilação da taxa de juros. Vamos supor que lá daqui a 10 anos a taxa esteja alta. Mas você a sua prestação também está a sua dívida está muito menor. Então você pode tentar renegociar e vai sofrer uma flutuação muito menor nessa taxa, tá? Boa, legal. Mas é uma diferença grande, né, meu? Você está pagando metade por uma coisa que é sua do que pagar um arrendamento, né? Não, com certeza. Mas o que eu tô vendo, assim, que eu estava falando até com o André no começo da live, é que eu achei que a gente ia entrar nesse ponto de indicar fortemente a taxa fixa lá para o meio do ano ou para o fim do ano, mas já é o momento. E aquela coisa da janela de oportunidade, né, André? As coisas mudam, tá? Se a inflação começar a subir, a taxa de juros tende a subir também, apesar de que os governos, né, já sinalizaram que vão suportar com a taxa de juros baixa uma inflação mais alta, mas se chegar em algum momento ficar insuportável, essa taxa tem que subir, essa taxa de juros tem que subir, não tem como. Claro, óbvio. É muito louco, cara, porque eu fiz uma live na quarta-feira ou na quinta-feira, não sei se chegou a ver. Eu até pus o título, um bate-papo sobre Portugal. E aí acabou por entrarmos nessa história do Covid, não sei o quê, e da crise, etc. E aí eu estava falando que sim, que toda crise, claro que vai ser ruim. Alertei muita gente, falou, ó, se você vem arrumar emprego, tenha cuidado. Passei acho que 10 minutos, cara, alertando as pessoas. Depois entrei no momento que eu falei, olha, mas atenção, que também vai existir crise, vai. E na crise há grandes oportunidades. Os imóveis vão abaixar um pouco, e quem tiver dinheiro, e quando a gente fala dinheiro, não é só dinheiro ter no bolso. Quem tiver crédito pode comprar coisas um pouquinho mais baratas e ter grandes oportunidades, né? E aí, cara, normal. Umas pessoas disseram que Com sim, certeza. outras que não. Teve 2 haters lá que me atacaram, né? Aí eu desliguei a live. Desliguei a live e fiquei pensando, caramba, tal. Não deu 5 minutos. Me ligou um cliente meu, de 2 anos atrás, o Emerson, falou, cara, e ele é empresário grande no Brasil, ele tem 3 cervejarias, inclusive uma fábrica mesmo de cerveja artesanal. Ele falou, André, é esse momento mesmo, eu quero aproveitar essa oportunidade, quero comprar 2 imóveis agora aí, entendeu? Então, se você tem capacidade, e como eu falei, não é só dinheiro do bolso, você tem capacidade de conseguir empréstimo aqui, eu acredito que nos próximos meses vão existir grandes
grandes chances de você comprar um imóvel ligeiramente mais barato do que se você comprasse antes da pandemia. Mas essa é a minha opinião, tá? O que você acha, Rafael? Com certeza. Acho que até a negociação pode ser o comprador pode ter mais vantagem nessa hora da negociação, né? Geralmente os descontos aqui não são grandes, né, André? Fica ali em 5, 6%, né? Mas, às vezes, a pessoa pode estar com dificuldade de vender isso ao longo dos meses e pode, né? São oportunidades. Mas eu acho também que tem a oportunidade da taxa de juros. Essa oportunidade da taxa fixa tá muito impressionante. E a taxa de juros, a Euribor, né, chegou em menos 0,6 praticamente, 0,6% negativo. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos ela está entre 1,5 e 1,75, tá? Você pega um empréstimo lá de uma mortgage, um crédito habitação lá por 3,5%, 3%, dependendo do seu risco, tá? Aqui você pega por 1,5 na fixa. Olha a diferença. Claro. Não, é uma diferença muito grande. Muito grande. Tá. Eu tenho um amigo que até fala assim, ó, dinheiro barato a gente pega. não é bem assim, mas é também assim. Tem que também ver a oportunidade. Claro. Para quem pode, é uma grande janela de oportunidade, sim. Sim, acho que esse ano vai ser um pouco isso. E eu já falei, essa é a minha opinião, e também pelo que eu tenho lido, aliás, há vários artigos sobre a recuperação da Europa e Portugal está sendo apontado como, é claro, na sua devida proporção. Portugal também é um país pequeno, com uma economia mais frágil, mas mesmo assim, pelo turismo que tem e o que vai acontecer pós-pandemia, está sendo apontado como uma das economias que vão menos sofrer e vai recuperar mais rápido. Então, na minha opinião, esse ano é uma janela grande para você comprar seu imóvel, vai ter uma redução de preço, e assim que a coisa começar a diminuir, a pandemia, blá, 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 não tenho dúvida que vai todo mundo querer vir para cá, passear, viajar, comprar, viver, europeus, franceses, holandeses, ingleses, blá, blá, blá. Então, esquece. Pô, eu acho que se você quer comprar, é esse ano, na minha opinião. No máximo, o ano que vem. Não quer dizer que depois não, mas é normal que o preço vai subindo, né? É isso que eu acho. Isso aí, André. Eu tô impressionado como o mercado europeu está comprando aqui em Portugal, tá? E, inclusive os norte-americanos, né? A gente falou isso esses dias. Os norte-americanos estão descobrindo aqui Portugal. E os brasileiros que trabalham nos Estados Unidos também têm vindo para cá porque é um país muito mais tranquilo, né? Para quem vai se aposentar, por exemplo, pegar um visto D7 e vir aproveitar a sua aposentadoria aqui com muito mais qualidade, porque o seu dinheiro aqui vale muito mais, o seu poder de compra aqui é muito alto, né? Muito mais alto que nos Estados Unidos, ou num país mais caro, né? Como França e Alemanha. Então muita gente vem para cá. É um país ótimo, comida ótima, as pessoas, bom ambiente, praia, montanha, né? É muito bom, é excelente. E é um país pequeno, se quiser um dia, você atravessa o país todo. Sabiam disso? Ponta a ponta, 700 e tal quilômetros. Então... Faz. Aquela brincadeira que a gente falou, né, André? Pega uma praia lá no Algarve, toma um fino em Lisboa, toma um fino em Lisboa e depois vai esquiar ali na Serra da Estrela. É verdade, é verdade. Bom, galera, hoje eu tô com o tempo mais reduzido, o papo tá bom, a gente podia ficar aqui, provavelmente. Aliás, cara, a gente tem que começar a fazer as lives mais compridas, com um copozinho de vinho, e batendo papo sobre economia, você me ensinar algumas coisas de economia. Agora eu tô investindo aqui umas coisitas na bolsa, tô naquele El Toro. El Toro, bom. Então, você tem que me ensinar aqui umas dicas, cara. Eu vou começar a te chatear para você me ensinar umas dicas aí. Bacana. Estou à disposição. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Aqui embaixo tem um link. Lá tem dois sublinks para você entrar. Você pode entrar, por exemplo, no link da seção do WhatsApp ou da compra de imóveis, tá? Vai dar no meu WhatsApp e você faz a referência que é sobre empréstimo e eu passo o contato para o Rafael e vocês depois falam e o Rafael vai tentar entender como é que pode te ajudar, tá bom? Então é mais fácil, vai pelo link de imóveis, tá? Porque aquilo é um Linktree e depois tem que puxar lá para imóveis e você manda a mensagem e eu coloco você em contato com o Rafael.
Rafael, brigadão, cara, mais uma vez aí, sexta-feira. Deu maravilha, André. Hoje a live para lembrar que vai ser o ano da taxa fixa, tá? Eu estava até aqui, hoje trabalhei bastante, né? Estava até ouvindo a sua rádio aqui, a Alternativa. Cara, legal. Tô inscrito lá, viu? Tô inscrito lá. Nem sabia que estava inscrito. Coloco uma música lá boa para trabalhar, fica aquele fundo bacana. E aí, quando for malhar também, tem aquela mais agitada, né? Eu pus uma muito legal. Jazz, cara, boa, tá muito boa. Para você trabalhar com jazz. Ó, eu vou até pôr aqui pro pessoal. Quem quiser se inscrever na rádio, tá aqui o link, ó. Tá aqui embaixo o link. Não se inscreveu ainda. Curadoria minha. Tô convidando vários amigos meus, músicos. Vai ser uma cena bem legal, cara. Vai ser bem legal. Pra gente fazer umas lives, falar de música. Muito show mesmo, muito show. Vamos avançar, bacana. Cara, vamos avançar. É ano de crise, mas vamos avançar para frente, trabalhar. André, o mercado financeiro está muito agitado, né? As bolsas estão em alta, né? Você vê a Bitcoin aí disparando para cima de 50 mil dólares, o mercado imobiliário firme. O ano passado foi o ano de maior crescimento da rede de financiamento aqui em Portugal, ou seja, com essa crise toda, as finanças não param, as pessoas, o dinheiro tem que circular, tem que continuar andando, tá? Claro que alguns setores são muito mais prejudicados do que outros, mas tem setores que estão bombando, né? Por exemplo, eu conversei com o pessoal que faz essa entregas de caminhão, né? Esse setor está bombando, né? Os caminhões não param, né? As pessoas precisam dos produtos. Logística, exatamente, era a palavra. E a logística tá bombando. Então, o mercado financeiro está bombando, os financiamentos estão bombando. E as taxas de juros estão extremamente atrativas, porque os bancos centrais, além de injetar dinheiro, estão baixando essa taxa de juros para tentar estimular o máximo possível. E é a janela de oportunidade que a gente está falando, né? Isso aí. Quem quiser enxergar, ótimo. Quem não quiser, é tranquilo. Bom, Rafael, brigadão, cara. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo aí. Quem tiver outras dúvidas e quiser deixar aí, depois o André passa para mim as perguntas e eu posso responder. Não deixa o e-mail direto, acho que não é legal, mas manda mensagem para o André que ele me repassa depois. E a gente vai tirando também nas próximas lives, né? Agora acho que vai ser mais recorrente e a gente... Tá bom? Obrigado a todos. Eu vou trazer uma garrafa de vinho, hein? Eu não posso beber, senão vou errar os cálculos aqui. Tá bom? Um abraço, cara. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, André. Valeu, pessoal. Obrigado. Pera um pouquinho. Amanhã temos a live com as Fernandas, hein? Amanhã, se você tem vistos, a parte jurídica em Portugal, já esquecendo, muito importante. Amanhã, às 21h30, a live com a doutora Fernanda Fragoso e Moura, e elas vão tirar todas as dúvidas que você tiver sobre visto, documentação, NIF, etc. Tá bom? Amanhã, 20. Avisa os teus clientes, cara, que tem dúvida e tal, para falar, para vir a live amanhã. Com certeza. Aqui o serviço é completo, né, André? Tem a parte jurídica, a parte financeira. tá tudo muito servido. A equipe, essa equipa tá bombando. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Rafael. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado.